Muito bom dia, galerinha. Vamos lá comigo, ó. Nasce mais um dia e fecha mais um assunto. Agora nós não estamos começando mais a bioquímica, nós estamos finalizando com aminoácidos e proteínas. Uma imagenzinha para você refletir na vossa cabeça e vem comigo. Bora comigo? Bora! Bora lá. Toma seu cafezinho e vamos nessa. Olha aí, ô, moçada, o que nós vimos? Eu vou até diminuir aqui para eu ficar certinho ali, para não ser protagonista, não. Só a minha voz. Presta atenção aqui, ó. O que é importante você saber? Retoma um pouquinho. Carboidratos. Além de toda essa parte decoreba aqui, ó, consegui resumir em um slide tudo aquilo que você precisa saber. O que você olha para cá, nessa estrutura, você enxerga basicamente o quê? Tanto nesta quanto nesta estrutura. O que está gritante aí? É aquilo que a gente definiu, tá? Carboidratos, poliálcoois. Se eu pensar, por exemplo, lipídios, ó a definição deles, né? Que grupo funcional que eu quero que você se atente? Aos ésteres. Se eu estiver pensando no meu R, tá? Dos ácidos graxos, esse R que está aqui dos ácidos graxos, ó, beleza? Eu quero que você se atente a isso e aquela formulinha para saber se ele é saturado ou insaturado, tá? E o que é importante você não confundir nem com a vaca tussa, né? A fórmula molecular. Não vai fazer a fórmula que está aqui e esquecer dos oxigênios, carbono e hidrogênio. Pelo amor de Deus, hein? Atenção. Beleza? E por fim, tem a definição aí, eu não vou ficar lendo para você, tá? Você pode pausar o vídeo e ler, porque o que me interessa eu já destaquei de vermelho, né? Aminoácido. Você vai interpretar essa palavra, amino, tem a ver com o quê? Ácido tem a ver com o quê? Pelo amor de Deus, né? O que me interessa aí, tá? A, a, a formação de uma proteína é a junção de vários aminoácidos, perfeito? Proteínas são construídas através de aminoácidos. Aí tem todo o blá 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 que você conversa lá na biologia, perfeito? Vamos lá para nós. O que é importante para a química? Você bate o olho numa estrutura de um aminoácido genericona, tá? Bem bonitinha, tá? Essa estrutura aqui, o que eu quero que você perceba? Mas você ainda não definiu o que é aminoácido. Eu não vou definir. Você vai definir. Agora eu vou até me amplificar aqui. Ó. Você que vai definir junto comigo o que é isso aí. O que é isso? Bate o olho, tá? Define aí você. Bom, eu estou vendo um ácido carboxílico. Perfeito, né? É uma carbonila, tá? Carboxila. Carbonila mais hidroxila, carboxila. Né? Não dá para não confunde, não. E a função amina. Amino, né? Amino das aminas, derivado da amônia, né? NH2. E o que me interessa nessa estrutura é justamente essa parte que é ácida e essa parte que é básica. Né? Quando a gente estudou acidez e basicidade lá, nós destacamos, assim, majoritariamente, né? Dois, né? Para os ácidos, que é o ácido carboxílico e os fenóis, tá? Contendo a hidroxila. Hidroxila, você vai olhar para a gente no OH, tá? Então, esse hidrogênio é um hidrogênio ácido. Por quê? Porque ele está ligado na hidroxila. Ele sofre influência dessa dupla ligação aqui e de toda essa outra parte que está aqui. Perfeito? Deixando isso daqui, podendo deixar esse hidrogênio livre no meio na forma de H+. Ou eu posso pensar nessa estrutura aqui, a gente falou das derivados, todos os derivados de amônia, e apresentou para vocês a função amina. Aí tem as ideias da amina terciária, secundária, primária, mas não é isso que me interessa. O que me interessa é que você veja que na mesma estrutura eu tenho tanto um caráter, uma parte ácida, caráter ácido, ou uma parte básica. Quando eu junto isso na mesma estrutura, eu tenho um nome especial. Qual é esse nome especial? Eu já comentei com vocês, o nome é anfótero. Anfi de duplo, duplicidade, caráter duplo. Tudo bem? E aí eu quero que você perceba o seguinte, olha para mim aqui na imagem, naquele R que está ali, ó. Aonde? Ali, ó, naquela setinha verde. Por quê? Porque a estrutura genérica dos aminoácidos é essa que está aí, ó. É essa aqui, ó. Tá? NH2, CH e COOH, tá bom? C dupla O, OH. Isso aqui é genérico. O que vai mudar de um aminoácido para o outro é justamente a diferença nesse grupo R. Quer ver só? Por exemplo, nesse grupo R, se por acaso aquele R
for um átomo de hidrogênio, né, você tem um aminoácido mais simples de todos, que é a glicina, tá? Se ele for um CH3, alanina, se ele tiver essa estrutura aqui formando um ciclo, ela vai ter prolina, se ela tiver isso daqui vai ser valina, serina e por aí vai, cisteína, tá? Glutamina e por aí vai. Eu quero que você olhe, eu vou selecionar um deles e olhe para esse cara aqui, ó. Porque se você olhar para esse slide em relação ao slide anterior, tem alguma coisa diferente aí. Aí que eu quero que você perceba. Perceba o quê? O detalhe. Perfeito? Esse L, alanina e D, alanina não é novidade para ninguém, tá? Desvia, é aquilo que desvia o plano da luz polarizada, porque eu tenho 4 ligantes diferentes aqui nesse carbono quiral. Perfeito? Isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. Então, isso aqui desvia o plano da luz para a direita, destrógeno, ou levógeno para a esquerda. Mas não é isso que eu quero que você olhe, por enquanto, tá? Eu quero que você olhe nesse ponto aqui, ó. Isso daqui é uma outra maneira de eu representar os meus aminoácidos. Por quê? Porque, lembra que eu comentei agora há pouco que eu tenho um hidrogênio ácido aqui, ó? Se ele entrar em reação, se ele for deslocado, né, se ele sair dali e vir compor o meu átomo de hidrogênio no meu NH2, esse nitrogênio ele vai ficar carregado positivamente porque ele recebeu um H+, ele foi protonado, tá? O que isso daqui quer dizer? Quer dizer o seguinte para mim, eu posso, primeiro, representar ele dessa maneira, tá bom? O que está indicando para mim? Que esse hidrogênio ácido, ele protonou essa parte básica aqui. A gente costuma dizer que o aminoácido reagiu com ele mesmo. E aí você me pergunta, beleza, isso aí vai acontecer aonde? Vai depender do meio, tá? Antes da gente falar dessa ideia, olha para mim rapidamente uma coisa que às vezes a gente passa despercebido, a gente fica no calor do momento, eu estava quase esquecendo, é por isso que tem esse roteiro aqui para a gente não esquecer. Tá vendo aquela ideia daquele alfa, carbono alfa? Tá? Você pode ter essas duas ideias aqui, ó. Quem que vai ser a regência para mim do alfa, beta, gama é justamente o meu grupo amino. Então, se eu tiver, né, o meu grupo amino no meu primeiro carbono após o ácido carboxílico, eu falo que ele está na segunda posição, mas eu posso ter essa nomenclatura aqui, ó, posição alfa. Se ele tiver primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono. Terceiro carbono a gente chama de posição beta. 4 carbono, posição gama, tá? Isso aqui é simplesinho, é só um comentário, você já entendeu. Porque eu estava falando da ideia do meio, tá? Olha lá, ó, a ideia do NH2, tá bom? Do beta, tá? É ali que eu quero que você perceba, porque perceba o meio. O meio vai falar para mim se eu tenho. Porque assim, ó, o aminoácido ele não tem o caráter duplo. Caráter duplo, amino, né? Caráter básico e ácido, caráter ácido. Então, ele vai sofrer diferentes, ele vai estar se comportando de maneira diferente dependendo do meio que ele está inserido, tá? Então a gente costuma falar assim, ó, quando que a gente representa ele dessa maneira? Quando o meio é neutro. Por quê? Porque se por acaso, isso aqui é outra nomenclatura que ele recebe, você pode pausar o vídeo e ler, tá? Eu vou fazendo comentários a respeito, que é aquilo que é mais interessante, senão a aula fica com 4 horas. Além de vocês ficarem cansados, eu fico cansado também. Você percebe que a aula eu estou colocando nos detalhes, né? Influência do pH. Então, se o pH está ácido, o aminoácido vai se comportar como uma base. Se o pH está básico, ele vai se comportar como um ácido. E aí, o que vai acontecer? Né? Você percebe o seguinte, se eu tenho um H+, no meu meio, né, em solução ácida, significa o quê? Que eu tenho um H+, perfeito? Ele pode estar daquela maneira, tem essas duas maneiras de representar, daquela maneira que eu mostrei da lamina, tá? Ou ele pode estar sendo positivado pelo meio. Positivado pelo meio de que maneira? Pode ser esse próprio H que está aqui, né? Porque o meio é neutro, tá? Do jeitinho que ele estava aqui, ó. Ele sai daqui e vem para cá, meio neutro, tá? É isso aqui que o vestibular gosta de brincar com você, perfeito? Ele vai falar para mim, ele pode colocar para você, só que aí é uma questão muito avançada, né? Mas acontece, já caiu, acho que no Enem uma questão assim, né? Era uma questão, acho que foi considerada a questão mais difícil do Enem de todos os tempos, tá? Ele colocava lá espécies carregadas e ele falava para você que meio que está inserido, né? Então, por exemplo, se eu pensar na reação, no meio ácido, o que eu tenho bastante lá? H+. O que vai acontecer? O que vai predominar aqui é o ataque da minha parte básica, porque ácido e base entram em reação. Como que vai ficar o resumo da ópera?
essa parte aqui vai ficar positiva. Por quê? Porque ele foi protonado. A mesma coisa acontece no sentido inverso. Se eu tiver com uma solução básica, o meu aminoácido ele vai se comportar como um ácido. E aí, qual dessas partes aqui que vai entrar em ação? A minha parte ácida. Que parte ácida? O meu ácido carboxílico, ficando dessa maneira aqui, ó, tá? E aí, quando esse H+ sai daqui, ele vai formar o quê? Água. Então percebe que é aquilo tudo que você já sabe a respeito de uma estrutura que ela tem um caráter duplo. Então eu posso ter, na verdade, triplo, né? Se eu pensar no meio neutro. Se eu pensar no meio neutro, ele fica dessa maneira. Se eu pensar no meio ácido, ele fica dessa maneira. E se eu pensar no meio básico, ele fica dessa maneira, formando água, tá? Cuidado com os nomes. Isso daqui significa que ele foi protonado. Tudo bem? Beleza? Então lá vamos nós. Beleza, eu pego um aminoácido, outro aminoácido e junto os dois. O que vai formar? Eu quero que você olhe para isso, ó. Tá vendo? Ó? O que é C-O-N? C-O-N. C-O-N é a minha função amida. Se é a minha função amida, eu posso dizer para você que essa ligação que forma a minha amida, eu só vou dar um nome. A gente já fez essa reação, tá? Eu só vou dar um nome para ela, tá? O nome dessa ligação que está aqui é a ligação peptídica. É o nome do meu título aqui, ó, formação da ligação peptídica. Como que eu formo uma ligação peptídica? Pego um aminoácido, outro aminoácido e faço esses dois caras virarem uma molécula única. Perfeito? Já deu para perceber onde essa conversa vai parar, né? Se eu brincar com vários aminoácidos, por exemplo, dessa maneira aqui, ó a formação do cara. Pentapeptídeo, pentapeptídeo. Faltou pentapeptídeo, né? Peptídeo, peptídeo. Ó, peptídeo, peptídeo, P, penta, P, tem um Pzinho aqui, ó. Ó, ficou lindo. Tem um Pzinho aqui, ó. Tá? Então, o que eu juntei aqui? Eu juntei esses aminoácidos aqui, que eu posso abreviar com essas ideias aqui, ó. Ser-gli, ou, né, se eu quiser ser um pouco mais... Você percebe que quanto mais perto da biologia a gente chega, né, a nomenclatura ela vai ficando... Não compensa ficar memorizando o desenho de uma estrutura inteira, porque as estruturas são gigantescas. Se você lembrar lá da minha primeira imagem, vai perceber também, não tem como desenhar aquilo lá, né? Eu comecei com aquela imagem, vou terminar com aquela imagem, tá? Então, o que está predominando aqui nas minhas proteínas são as amidas. Então, é só isso que eu quero que você perceba, tá? Só isso que eu quero que você perceba. Primeiro, o que é um aminoácido? Ele tem um caráter duplo. Segundo, eu faço N combinações com diferentes tipos de aminoácidos, formando as minhas proteínas, tá? Isso daqui são detalhes. Para quê? Para eu saber quais são os tipos de aminoácidos que formou essa proteína, ou seja, esse peptídeo. Nesse caso, pentapeptídeo. Se eu ir além, né, nas macromoléculas, perceba que agora eu mudei, ó. As proteínas, poliamida. Se eu tiver uma poliamida, né, se eu tiver diferentes combinações de aminoácidos, vai me dar estruturas diferentes, né? Se eu pensar numa estrutura linear, tá? O nome dessa estrutura primária. Se ele começar a mexer na combinação, ele pode formar essa hélice aqui, ó. Tá? Eu não vou ficar lendo slide não, tá bom? Ele pode formar essa ideia aqui. Quando ele forma essa estrutura espiralada, a gente chama de estrutura secundária. Se eu pegar várias estruturas secundárias e juntar num emaranhado, tá vendo que eu tenho várias dessas aqui, né? E quando ela fica muito grande, quando eu tenho uma combinação muito grande de aminoácidos já formando as minhas proteínas, isso aqui já é uma estrutura de proteína, que é uma macromolécula, né? Uma biomolécula gigante. O que eu vou falar para você? Eu vou falar para você que quando eu tenho essa configuração espacial, a estrutura é denominada terciária. Se eu pegar isso daqui e crescer mais ainda, né? Eu vou ter uma estrutura quaternária. E aí eu chego na primeira imagem que você viu lá atrás. Aquilo lá era a imagem, a representação da molécula de hemoglobina, tá? Mas aí é um molde que é de moléculas de hemoglobina, tudo bem? E aí eu quero que você perceba o seguinte, onde que isso daqui está inserido no nosso meio? Está inserido no nosso meio porque se eu pensar, por exemplo, pessoas,
em qualquer tipo de variação, tanto no pH quanto na temperatura, por isso que eu coloquei etc. aqui, ó, eu posso fazer com que essa proteína ela perca a função fisiológica dela. Qual que é o nome dessa perda de função fisiológica? Desnaturação. A gente fala que a nossa proteína ela foi desnaturada. Isso tem uma aplicação em termos econômicos absurdo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Fabricação de cerveja. Tá? Se você tem uma temperatura que a gente faz, que a gente usa, né, que é a temperatura que a gente chama de temperatura ótima. É aquela temperatura que algumas coisas vão estar acontecendo, algumas coisas você já vai saber o que é. Dentro da minha fermentação, que vai favorecer a ação das enzimas, que é o que eu vou comentar com vocês. Né? Se eu pensar no processo inverso, né, eu estou pegando um aminoácido, outro aminoácido, juntando, liberando água. Né? Vou formar, tem um aminoácido, peptídeo simples, depois o polipeptídeo, por aí vai, até chegar lá nas proteínas. Se eu pensar no processo inverso, a gente chama de hidrólise. Só que eu estava falando para você de desnaturação de proteína. Desnaturação de proteína, né? E o que eu estou pensando, obviamente? Comentei em relação à fabricação de cerveja. A gente tem, por exemplo, uma temperatura ótima. A temperatura ótima é aquela temperatura que eu vou ter a produção máxima. Produção máxima não é produção máxima de cerveja. Produção máxima, fator máximo, né? Meio melhor, em que a minha enzima ela vai estar sendo totalmente favorecida para trabalhar naquele processo biológico. Parece uma linguagem muito técnica, mas com desenho fica mais fácil, né? E dessa vez eu consegui fazer suspense. Quando a gente comenta com vocês, né, que a sacarose, ela sofre hidrólise, né? Sofre hidrólise, ela quebra, né? Ela se rompe em moléculas menores. E a gente comenta com você que isso é feito através de enzimas. Aliás, isso aqui não é novidade para ninguém, porque quando a gente estuda cinética, né, cinética química, a gente fala dos catalisadores. Ó, consegui fazer suspense de novo dessa vez. E a gente comenta com vocês que as enzimas, elas são catalisadores biológicos, tá? Então, por que eu falei tudo isso? Porque eu tenho estruturas diferentes, tá? E eu tenho meios perfeitos para que a minha enzima seja totalmente favorecida no sentido da reação química, tá? Então, quando eu estarei fazendo, por exemplo, a fermentação alcoólica, eu uso uma enzima. E aí, enzima, né, como catalisador biológico, ela só vai ter efeito, cara, é muito específico. Eu não posso pegar qualquer enzima e jogar lá no meio para que a minha reação, você sabe que catalisador, né? Ele diminui a energia de ativação, tá? Só que ele não é consumido, né? Ele só diminui, ele não participa da reação. Quando a gente fala isso para vocês, catalisadores não participam da reação, o que está por trás? Está por trás uma configuração, né? Estou falando especificamente das enzimas, né? Eu tenho uma configuração espacial, uma estrutura perfeita, que se ela tiver uma coisinha diferente, aquela reação não vai acontecer. Aquela enzima não vai ser favorecida pelo meio que está. Eu posso fazer o que eu quiser naquele meio que não vai acontecer nada. A minha enzima ela não vai ter efeito nenhum. Por que isso acontece? Justamente por causa da estrutura que essas proteínas estão sendo configuradas, né? Se ela tiver, por exemplo, né, a gente costuma brincar isso daqui, os professores de universidade ficam, né, pilhados com esse tipo de coisa. É a famosa ideia de chave e fechadura, perfeito? Tá? Você percebe que eu tenho uma configuração extremamente perfeita para se encaixar dessa maneira aqui, tá? E perfeita para ela se encaixar dessa maneira aqui. Se ela não tiver exatamente aquela configuração, ela não serve para nada. Tudo bem? Tá? Então, elas só vão agir em condições muito específicas, bem determinadas, bem detalhadas, bem direcionadas em termos de pH, temperatura, perfeito? E por aí vai, tá? Será que você entendeu tudo que eu falei, galera? Né? Resumindo tudo em um único slide. Carboidrato, que você tem que pensar, poliálcool. O curso de bioquímica seu inteiro foi resumido nesse slide aqui, ó. Carboidrato, o que você tem que pensar? São poliálcoois. Lipídios, além de você lembrar que são óleos e gorduras, qual que é a função que está me orientando ali? Éster. E se eu estiver pensando em proteína, né? São poliamidas. Aminoácido, o próprio nome já sabe,
né? Você já consegue perceber amino, amina, ácido, ácido carboxílico. Perfeito, pessoas. É isso. Pesado o curso de bioquímica, tá? Eu fiz ele bem completo, bem detalhadinho. Diagnósticozinho para você aí. Perfeito? Tá? Você percebe que eu nem coloquei muita coisa especificando. Eu parei o diagnóstico aqui nas proteínas, perfeito? Porque depois ela começa a entrar muito no ramo da biologia. Daí foge demais da minha, né, da minha ossada. Tá bom? Lembrando que esse diagnóstico aqui, ele não é obrigatório. Perfeito, pessoas? Beijos e abraços. Bons estudos. Fui. Bioquímica, finish. Tchau.